Porque a gente fica naquela neura assim, pá. Aí o maior aprendizado é quando você vê na prática o que deu certo para uma pessoa acontecer a olho nu, no seu momento ali. E para mim, assim, é surpreendente. Já tinha escutado outros líderes, outros gestores, empresários falando uma coisa parecida com o que você fala, mas ajuda as pessoas a ter um interesse e aí, cara, as oportunidades elas vão aparecer e transformou a sua vida, né? Quando transformou mesmo. Cara, total. Assim, o que eu vejo nesse ponto é que muitas vezes a gente acha que falar alguma coisa pra alguém, essa pessoa vai copiar isso e talvez fazer melhor do que a gente. A verdade é que tá todo mundo olhando pro próprio umbigo. A vida é assim, cara. Tá muito preocupado com o próprio, entendeu? Então, você já tem tanto problema no teu dia a dia, mesmo que alguém te dê o caminho do ouro, cara, a probabilidade dessa pessoa subir isso na prioridade dela e executar aquilo é muito baixa. E mesmo que você explique as coisas para alguém, para algum concorrente, se ele não tiver humildade intelectual para de fato entender o que você fez e as alavancas daquilo que fizeram, aquilo que você fez dar certo, ele vai copiar porcamente e não vai funcionar. Então não adianta, né? Você sabe disso, pô, os teus técnicos lá da década de 70, 80, 90, né? Que você falou que ficavam aqui guardados. Você sabe disso, pô, não era o mesmo treino que ele dava pra você que dava pro Xuxa. É outro. Porque o tipo de prova que você vai fazer é diferente, vocês fazem provas parecidas, né? Mas é diferente, pô, porque depende do seu biotipo, depende de como você responde pro treino. Na empresa é a mesma coisa. E uma coisa que eu falo pra todo mundo é, cara, abre o kimono, fala, porque na hora que você põe pra fora aquilo que você sente, aquilo que a empresa tá passando, as suas dificuldades, vai ter gente que vai querer te ajudar, pô. É aquela história de você quebrar o carro na beira da pista. Se você fica lá fazendo assim com o dedo parado, ninguém vai parar pra te ajudar. Agora, se você começa a empurrar o carro pra frente, verdade, todo mundo vai parar pra te ajudar, meu amigo. Botar o braço ali. Põe o braço. Cara, eu tô fazendo o meu máximo aqui, mas tô falando, ó, galera, tô aqui, ó. Chama ajuda, a galera vai vir ajudar. Sim. Então, eu acho que no empreendedorismo é a mesma coisa, entendeu? Quando você abre o teu kimono e pede ajuda e fala, ó, é isso que eu tô fazendo, deixa eu te ensinar. Me ensina aí o que você tá fazendo que tá dando certo. E isso foi um negócio que na Canui funcionou muito bem, por quê? Porque a Canui ela foi investida pela Rocket Internet, que é um fundo de investimento alemão, que investiu em várias empresas no Brasil e em vários outros lugares do mundo, né? Então aqui no Brasil, um grande que eles investiram foi o Groupon, né? Todo mundo lembra aí do Groupon, talvez você é mais novo, você não lembre. Deu trabalho esse negócio também, né? Mas o Groupon foi um grande case deles aqui no Brasil. E quando o fundo veio para o Brasil, eles investiram em vários negócios aqui, a gente ficava num escritório, numa torre, todo mundo junto. Era como se fosse essa torre aqui, cada andar tinha uma empresa. E daí o que acontecia? Cara, eu tinha 23 para 24 anos na época. Eu não tinha a mínima ideia do que eu tava fazendo. Só que, cara, eu sou um cara... Tem muito a aprender, né? Cara, eu não tenho a mínima ideia, só que eu não tenho ego de falar, cara, eu sei de tudo. Não, cara, eu não sei de nada. Dado que eu não sei de nada, quem sabe mais do que eu? Cara, eu tenho que perguntar e sugar o que tá na cabeça dessa pessoa, que essa pessoa tem um conhecimento. Então, na faculdade, eu aprendi o quê? Nos livros. Só que quantas vezes na faculdade eu não estudei pra prova, daí eu cheguei naquela pessoa que mais manjava da matéria e falei, cara, vem aqui do meu lado, o que é importante eu saber agora pra prova? Olha só. 3 horas antes a pessoa me dava o caminho das pedras e falava, ó, tá aqui a prova antiga, algumas provas que já foram, dá uma olhada nesse exercício, aprende o que tá nos exercícios e, meu, mais que 5 você tira. Então, algumas vezes nas que eu não gostava, eu fazia isso. E outras vezes as pessoas me consultavam naquelas que eu gostava. E, cara, a verdade é que na vida real, o conhecimento tá dentro da tua cabeça, pô. Tá dentro da tua cabeça. Eles não pararam, você parou pra escrever livro. Eu não parei ainda para escrever um livro e tirar o que tá na minha cabeça e colocar num livro. E a maioria das pessoas não tem tempo de gravar um podcast, fazer conteúdo no Instagram, fazer um livro para explicar o conhecimento que tá aqui e colocar num livro para outras pessoas lerem. Então, qual a melhor forma de adquirir esse conhecimento? Perguntando para as pessoas. Mas na sua visão como o empresário, né? Do que você está falando aqui, eu circulo por vários pensamentos aqui, né? Primeiro, que a gente não sabe de tudo, né? Então, esse aqui é uma belíssima de um direcionamento. Inclusive, eu acho que um dos maiores assassinos de performance do empresário, da pessoa, e seja jovem ou seja adulto, principalmente da pessoa mais velha, é achar que já chegou lá e não precisa daquele conhecimento. Então, tem um certo nível de prepotência, talvez? Ou falta de humildade intelectual, cara. Você acha fodão.
Então, porque teve muito sucesso. Mas a tradução disso não é prepotência? Pode ser Ou talvez você... Ou é zona de conforto. Zona é uma de ou conforto. outra. É prepotência ou zona de conforto. Porque você circula nessas duas coisas, eu vejo a turma... A hora que você fala uma coisa, o cara olha assim, cara, já com aquela cara de cansado. E o cara pode ter 35, 40, 50... E você vê gente com 60 anos de idade ainda no game, no jogo. A hora que você fala uma coisa, você fala assim, caramba, meu... Mas isso daí é da pessoa, então. Então, mas é que você treina a sua mente para aquilo. A gente fez uma conversa com o Gustavo Caetano. Né? O Gustavo da Brilhante. Sambatec. Brilhante. Cara, nossa, começa a anotar as coisas. Cara, dá seu método de investimento. Cara, pá. Ele é muito bom. Lá. E aí ele falou uma coisa que ele foi conversar com CEO da Microsoft. O CEO da Microsoft. Como é O que chama? Sandia. O Sandia. É isso. Aí ele... Era o Sandia na época. Aí você imagina assim, você vai conversar com o CEO da Microsoft. Você vai, cara, eu vou perguntar isso, e vou não sei o que, você já prepara todo aquele negócio pra você chegar lá e detonar com o cara, né? Pra você aprender, pra pegar a cabeça do cara. Aí ele contando a história, sabe o que aconteceu? O cara ficou 1 hora do tempo que eles tinham perguntando pra ele o que ele achava das coisas. Irado. O cara inverteu todo o jogo. Aí o cara... E depois, no final, ele teve uma pergunta... Aí assim, você não tem nenhuma pergunta, você fala, cara, eu tô aqui só respondendo, não posso fazer uma pergunta? Aí ele fez assim, me ensina uma coisa, fala um insight. Aí ele falou, faça mais perguntas, escute. Sim. Agora eu vou perguntar, vou anotar. Cara, faça exatamente o que eu fiz com você aqui. Não é louco isso? É muito louco. Porque a gente fica naquela neura assim, pá. Aí o maior aprendizado é quando você vê na prática o que deu certo para uma pessoa acontecer a olho nu, no seu momento ali. Mas sabe o que eu acho interessante? Que você assim, você é formado no Unicamp, você fez engenharia. Você foi lá pra engenharia, você foi para a França para estudar, você passou pelo corporativo, mas como você teve tanta experiência como empreendedor, empresário, o empresário, assim, ele aprende muito na prática, né? Ele lê, ele estuda, ele faz curso, imersão. Só que a prática, você conversar com alguém que já chegou do ponto A ao ponto B, às vezes é a melhor forma possível de você também chegar no ponto B. Você acha que isso é uma coisa que você nasceu com isso, você desenvolveu, teve algum mentor que passou isso pra você? Como é que foi? Do quê? De sair do ponto A pro ponto B? Não, de você pensar assim, eu quero ir do ponto A ao ponto B, vou conversar com alguém que já chegou lá. Cara, assim, pra mim eu acho que eu nasci com isso no sentido de ser curioso, genuinamente curioso naquelas coisas que me interessam. E volta ao ponto de propósito, né? Quando você tem o teu propósito alinhado, cara, o que você quer? Qual que é o teu objetivo de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo? Isso tem a ver com propósito. E se você tem um propósito claro e tem curiosidade para chegar nesse propósito, cara, o caminho é simples. É você falar, cara, o que eu tenho que fazer com menos esforço para ter o maior retorno? É isso aí. Então, cara, por que eu, que não sei de nada, vou me matar querendo fazer sozinho, gastar um monte de dinheiro, gastar um monte de tempo, se tem um monte de gente que sabe? Cara, deixa eu comprar esse conhecimento. E o comprar aqui tem várias maneiras. Tem a maneira de ir lá e perguntar e ter mentores. Então, né, o que eu tava falando lá no prédio da Rock tinha várias empresas. Cara, dava 9, 10 da noite, o que eu fazia? Só ficava os fundadores, os CEOs, os sócios dos negócios. Tava todo mundo meio cansado, você queria esparecer, eu subia lá no 9º andar para falar com o Thales. Ele tinha sido investido pela Rocket também, na Easy Taxi. E eu trocava ideia pra caramba com ele sobre vários temas. Daí eu ia lá na Mobile, que fez a IPO, para falar com o Cesário Martins, que depois fundou a ClickBus. Daí eu ia falar com o cara da West Wing. Daí eu ia falar com tal pessoa da Tricai. E eu sabia que cada um era muito bom em um tema. Pra quê? Pra resolver minha vida. Cara, como que você tá fazendo isso daqui no marketing? Aquele negócio de campanha lá de Facebook. O que você fez de diferente que tá dando certo dá aí? 3 pulinhos, 4 flexão de braço e depois ainda faz ali, trabalha um pouco o bíceps. Aí você fala, cara, se você não sabe fazer isso, você vai atrás de como você vai fazer isso aí. Como você vai fazer. Você fala, cara, quem é do teu time que toca? Vem aqui, vamos sentar o meu time e o teu pra gente trocar ideia? Quem tá executando? Então essa curiosidade, essa cabeça de, pô, eu não sei das coisas, né? Porque eu acho que assim, esse é o princípio que você acabou de contar a história do Gustavo Caetano aqui com o CEO da Microsoft, é o princípio pra mim de quem dá certo na vida. Cara, a gente não sabe de nada.